pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Nós vamos tratar aqui sobre inteligência artificial, tá? Fundamentos do CRM, fundamentos não da IA no sentido técnico, mas da IA nesse campo da área de negócios, como que a IA pode ajudar, qual o vínculo dela com essa área de CRM. Não é um vínculo exclusivo, então a inteligência artificial ela é um campo muito amplo, pode atender diversas áreas, para diversas iniciativas de área de negócio. Aqui nesse contexto, a gente está trazendo a IA e vamos explicar um pouco mais o fundamento, né, que tem relação com a parte de atendimento, enfim, e vamos falar um pouco mais sobre isso, alguns desafios, alguns riscos e o que deve ser observado, enfim, quando a gente já está tratando da IA dentro desse campo, ok? Temos ouvido algumas coisas do mercado em relação a experiências que algumas empresas têm tido nessa área, e eu quero trazer aqui alguns pensamentos de alguns cuidados que se pode tomar nesse sentido, e de experiência nossa também, de coisas que nós, nos nossos clientes, onde nós já estamos hoje, já estamos experimentando, tá bom? Como eu estou gravando no Teams aqui e no Instagram, deixa eu até colocar meu fone, eu não sei o quanto o áudio do Instagram está conectado aqui com o meu fone, eu posso estar falando aqui, não está chegando um áudio legal no Insta, tá? Bom, então, trazer também a nossa experiência, coisas que a gente observou no dia a dia da implantação do CRM com inteligência artificial. Então, esse é o fundamento dessa live, a gente falar um pouco sobre isso, né, deixar esse interesse, né, do público que assistir a esse vídeo, para que possa entrar em contato conosco e a gente avançar, né, na implantação do CRM com inteligência artificial, beleza? Bom, pessoal, por que implantar um CRM? Vamos lá. A ideia de você ter um software, né, de CRM na sua empresa, tá? Fundamentalmente, é para que ajude você a conduzir de uma forma integrada os processos comerciais da sua companhia. Quando a gente diz que nenhuma empresa consegue efetivamente sobreviver, né, a um modelo comercial real, né, ou expandir esse processo sem o uso de um CRM, é porque tem vários aspectos aqui que a gente tem que levar em consideração, né? Desde o padrão de comunicação com os clientes de uma companhia, né? Até mesmo as cadências que isso se dá até o processo de fechamento de uma conta. Todo o ciclo, né, do momento em que você começa a ter essa empresa como um prospect, né, ou seja, ele não é efetivamente ainda um cliente, até o momento do fechamento, todo esse processo deve ser acompanhado, porque existem oscilações, né, nesse processo junto aos possíveis clientes até o momento do fechamento. Momentos em que o cliente está mais engajado, menos engajado. Então, qual que é o fundamento de um processo comercial? É você conseguir, fazendo com que isso vá se estreitando mais, né? Eu fiz aqui um sentido de subida, mas dentro do CRM existe um conceito bastante aplicado, que é o conceito do funil, né? Onde, na verdade, você vai criando etapas nesse relacionamento até o momento em que você realmente tem o ponto em que o cliente está, digamos assim, propício, né, a fazer esse fechamento, tá? E sem um software que você consiga efetivamente acompanhar esse processo, eu poderia dizer aqui com baixo risco, digamos assim, que no mínimo, muito improvável que você consiga ter sucesso nesse processo, tá? E se você tiver sucesso numa escala pequena, você tem um risco imenso, né, no momento em que houver aí o crescimento da sua empresa, de você realmente perder as condições de controle, tá? E aí você tem, na verdade, junta-se a isso, né, a evolução do teu processo comercial,
O próprio conceito de distribuição, né, dentro de uma empresa do processo comercial. À medida que você vai tendo mais vendedores, passa-se a ser mais fundamental, né, a necessidade de um gestor conseguir ter uma visão clara de tudo o que está acontecendo, né, na sua área de vendas, na sua área comercial, ok? Em todos os estágios de maturidade do ciclo de venda dentro de uma companhia, perfeito? Eu vou publicando aqui, pessoal, o link do Teams. Quem tiver na nossa live do Instagram, que quiser acompanhar com as telas que eu vou, inclusive com uma tela aberta aqui do CRM, então quem estiver entrando pelo Insta e tiver à disposição, pode acompanhar a gente aqui pelo Teams, tá? Tiver em condições para isso, beleza? Eu vou só respondendo o pessoal aqui, pessoal, para deixar isso uma coisa dinâmica, tá joia? E está sendo gravada, tá? Legal. Algumas pessoas perguntando aqui no paralelo, então, mais de um canal aqui, eu vou gerenciando aqui com vocês, tá bom? Então, pessoal, ter um CRM enquanto software, tá? É fundamental para você ter controle, mais gestão, aprender com o teu passado, né? Isso, claro, é um conceito que extrapola o CRM naturalmente, quando a gente fala, né, de software de uma forma geral, né? A história, a memória, né, é quase um dos principais fundamentos, né? Qual que é o ciclo de vida, né, de um software em geral dentro de uma companhia, né? Você começa de registro até chegar à gestão. Nem sempre você começa, em vários aspectos, é muito difícil você começar da gestão. Por quê? Porque quando você está na fase de processo de implantação de qualquer software que seja, em geral você começa com baixo índice de dados, aí, em algum momento, você vai ter muito dado, pouca informação, começa a trabalhar isso para que você aumente o seu volume informacional e, com isso, aumente as suas condições. Então, gestão é algo que vai vir como decorrência desse processo de amadurecimento de implantação de um software. Isso é conceito geral. Quando a gente fala de CRM, a gente aplica esse conceito geral a esse contexto comercial, né? Tudo isso é verdade quando eu falo, por exemplo, do meu ciclo de vendas. Qual que é o tempo médio que eu estou levando, né, de um cliente, de uma etapa para outra do meu processo, né? Perguntas elementares. Quanto eu tenho dentro de cada etapa do meu processo? Qual que é a ideia de um funil de venda, né? Que, para quem está acompanhando aí nós pelo Teams, tá? À medida que o pessoal for chegando, pessoal, vou me repetindo aqui em colocar o link aí do Teams, tá? Quem puder entrar lá, por gentileza, acompanhe a gente aqui ao vivo, tem as telas aqui sendo apresentadas, então acho que seria bastante legal. Quem puder entrando aí pelo Teams vai acompanhar. Então, qual que é a ideia de um funil? Em que você tenha estágios do teu ciclo comercial. Essa é fundamentalmente a lógica, né, de você ter aí um dos pilares, né, do teu processo, é você conseguir acompanhar esse estágio de amadurecimento. Então, aqui, por exemplo, no caso aqui exposto, né, eu tenho lead handling, appointment scheduling, estimate, financing application, closing, standby, closer. Então, eu consegui, né, olhar a cadência com que essas coisas vão acontecendo. E em cada estágio dessa cadência, eu consegui ver em que momento eu estou e com qual projeção, tá? Então, vou abrir aqui o quadro dos pipelines, que fica um pouco mais fácil, né, para isso. Para cada lane ou stage, enfim, desse funil, eu consigo ver justamente, tá? Pode ver que, por exemplo, stage aqui, eu vou tentar colocar um zoom para quem está acompanhando aí pelas telas aí do Teams, enfim, tentar ver isso com mais clareza, né? Lead handling, 9 oportunidades, a quanto? A 0. Por quê? Porque é o primeiro estágio, eu não tenho maturidade nenhuma ainda nessa primeira etapa, né? Eu estou a 0 de qualquer coisa. E à medida que eu vou avançando, vocês podem ver, né, que eu vou colocando realmente os valores. Então, 96 mil, só em estimativa tem 30 mil, né? Em Financing Application tem 114, em Closing tem 1 milhão, em Standby tem 678. Eu vou tendo os estágios, e em cada estágio desse, eu vou tendo realmente um amadurecimento desse processo. Beleza? Então, assim, pessoal, via elementar, né? Nós temos aí um CRM para elementarmente eu conseguir fazer esse acompanhamento. Em que contexto deixa de ser elementar? Quando eu vou agregando outras ferramentas ao meu processo comercial. Isso basta? Absolutamente. Por quê? Porque, do ponto de vista dos estágios, como nós vínhamos falando, né, no começo desse vídeo, tá?
tem uma etapa fundamental dessa questão, que é a comunicação que eu mantenho com o meu cliente, né? Do momento em que ele está sendo captado até o momento em que realmente eu tenho aí, né, a visão disso, seja do ponto de vista positivo, o fechamento desse cliente, ou eventualmente da perda dele, né, dele não ter realmente um cliente. E o que a gente vai ter então de muito relevante na nossa ferramenta nesse contexto? A parte conversacional. Veja que quando a gente pensa, né, de um ponto de vista global, uma solução de CRM, várias ferramentas se acoplam para poder nos ajudar nesse processo. Então, essa que passa por uma questão conceitual, que é a criação do teu funil, e aqui vem um ponto bem interessante. Não é incomum a gente, nas implantações que temos feito de CRM, encontrarmos o cliente que não conhece a cadência comercial dele. E aí, de novo, a implantação de um software de CRM é muito interessante nesse aspecto. Por quê? Porque, às vezes, a cultura empresarial para o seu processo comercial não está estabelecida. A própria empresa não sabe quais são os estágios que ela deve passar, né, dentro desse processo, ok? Então, quando a gente sai, né, dessa etapa e entramos efetivamente aí na parte operacional, né, no dia a dia, digamos assim, a gente vai ter a nossa ferramenta também convergindo a parte de comunicação que a empresa precisa manter com os seus clientes, ok? Então, falei aqui um pouco, pessoal, tá, dos fundamentos do CRM, e aqui para quem entrou um pouco depois, tá, e eu estou vendo aqui que o pessoal está engajando aí no nosso Teams aqui, muito bom, quero dar boa tarde a todos aqui que já entraram, obrigado pela participação de vocês, tá, e pela atenção que vocês estão nos dando aqui, muito obrigado. Então, só para fechar esse ponto aqui rapidamente, tá? Eu listei aqui 4 fundamentos do CRM que devem ser observados. Primeiro, centralização das informações. Tudo o que eu precisar perguntar para o meu processo comercial, eu preciso conseguir entrar no meu CRM e encontrar essas informações ali. Seja dentro de um aspecto conversacional, seja dentro do contexto efetivamente comercial, da parte das oportunidades do meu funil, seja relativo, por exemplo, quando a gente espreita mais, eu já tenho o meu cliente comigo, e aí eu preciso entrar realmente na minha linha de financeiro, o que eu já cobrei desse cliente, quanto ele já pagou para mim, enfim. Então, a cada etapa, né, e aí já pensando no macro gerencial, a cada momento em que eu estou pensando do ponto de vista de gestão, né, eu preciso de um software que me ajude a ter essa centralidade. Okay? Automação de processos, né? E aqui é um dos pontos que a gente vai falar que entra no contexto da IA, né? Eu estou usando um software qualquer aqui de mercado para integrar as minhas redes sociais. Sim, mas ele está se comunicando com o teu CRM. Por quê? Porque no momento em que o meu cliente entra em contato comigo, eu já preciso ter uma oportunidade criada. Eu não posso deixar esse processo solto. Tá? Então, eu preciso que a parte conversacional esteja acoplada com os meus funis, tá? Por exemplo, um exemplo muito dentro de uma conversação, que a gente já vai falar um pouco mais da IA, elaborar um pouquinho mais, embora ela já esteja aí na tela, para quem está acompanhando aqui no Teams, eu tenho aqui uma parte conversacional, que está ali, né, eu dando o olá para nossa IA, tá? Quem está vendo pelo Teams, eu sei que, né, eu vou narrar um pouco o que está na tela, para quem tiver eventualmente só pelo Instagram aqui, tá bom? Quem está chegando pelo Insta, pessoal, nós estamos ao vivo no Teams, tá? O nosso link da reunião está aqui no Insta. Eu não tenho certeza se pelo Instagram dá para clicar no link que eu estou mandando aqui no chat, tá? Eu não estou com convicção disso, ok? Eu realmente espero que seja possível, tá? Mas eu vou narrando aqui para o pessoal que estiver no Instagram conseguir acompanhar. Obrigado a todos aí que entraram, tá bom? Que estão conversando aqui conosco. Então, voltando, eu tenho a minha conversação. Comecei ali a falar com, né, o teu cliente, entrou em contato, mandou um olá, boa tarde, oi, tudo bem? Enfim, você soltou uma campanha, né, no teu Facebook, no teu Insta, né? Enfim, né, e trouxe esse pessoal para a tua conversação. Tem que bater ali um olá, e o que vai acontecer? Para quem está aí no Teams olhando, vai ver que logo que a nossa IA respondeu, já entrou ali uma oportunidade criada, tá? E isso é muito importante, tá? E tem relação com essa parte de automação. Eu preciso fazer com que a minha linha seja o mais cadenciada possível, tá? Em casos aí em que nós
estamos... nós temos vários cenários, né, de IA já acontecendo, enfim, nós temos na área de carros, área de piscina, clínica dentista, enfim, tá? Então, ela pode ir além. Então, eu criei a oportunidade. Para quem está no Teams olhando aí, tá? Eu vou narrando aqui. Então, uma IA muito simples aqui, só para exemplificar, tá? E eu não vou ficar abrindo conversas de clientes aqui. Eu trouxe um caso que está dentro da Merlin aqui, só para dar uma exemplificação. Quem tiver a curiosidade pode ir no nosso Instagram e dar um oi ali para o EasyRP, na conta do Easy, dar uma mensagem lá de oi, olá. Vocês vão ver que vai chegar, né, a conversa eu acho que é a Ellen, que a gente chamou, tá bom? A Ellen vai conversar aí com vocês, tá? A propósito, pessoal, quem estiver aqui no Teams conosco, e mesmo aqui no Insta, e não estiver nos acompanhando ainda, tá? Deixa eu aproveitar e deixar um call to action aqui, a gentileza de vocês procurarem aí a conta do EasyRP, para quem já está no Instagram já está mais fácil, para quem está aqui pelo Teams, eu vou deixar aqui o nosso Instagram é o EasyRP, EasyERP, tá bom? Então, criou oportunidade, beleza. No contexto aqui que está rolando aqui no Teams, no nosso CRM, perdão, o fundamento, o objetivo, a gente vai falar mais sobre isso, é ela marcar um agendamento, tá? Então, o que acontece? Ela fala ali para mim se eu quero agendar um alinhamento de negócios, que foi o caso que a gente deixou ali no contexto, tá? Da conversa com essa IA, e ela me propõe, inclusive na mensagem inicial, para quem não estiver vendo, né, depois, quem estiver assistindo depois vai ver a tela do Teams aqui que está aqui, ela me dá uma opção de data com alguns horários, e a gente vai falar mais sobre isso do ponto de vista do CRM. Então, ela me traz alguns horários disponíveis, e eu pergunto, tudo bem, mas ela fala sobre dia 17, eu pergunto se eu poderia marcar essa final 18 às 9 da manhã. E ela me confirma, eu vou marcar para dia 18 às 9. E aqui eu vou fazer um parênteses já muito importante, tá bom? Qual que é a grande diferença aqui de um chatbot, por exemplo, para a união da inteligência artificial com o CRM? Então, deixa eu já fazer um paralelo aqui, abrindo um parênteses, que eu acho que é importante, né? Como eu falei um pouco mais cedo ainda nesse vídeo, é um compilado de soluções. Então, a gente falou já de funil, que é fundamental, que vai mais do que ferramenta, a gente está falando de processo, de negócio, tem que ter uma definição de funil. Toda empresa precisa compreender, né, a sua ciclo de maturidade em relação aos estágios, né, de maturidade das suas contas, tá? Das suas linhas de negócio. A parte conversacional e a integração das suas redes sociais, aí a gente está falando no contexto do nosso CRM, nós integramos, por exemplo, com o Facebook, com o Instagram, com WhatsApp, com o SMS, com e-mail, enfim, então tenho vários canais com que a gente pode se comunicar, tá? Falei aqui dos mais tradicionais, tem até outros com quem a gente também conversa, os mais comuns, aí, os mais conhecidos, né, para efeito de campanha, enfim, tá? E, não menos importante, vão surgir outras ferramentas que eu vou falar aqui ao longo dessa apresentação, nós temos a ferramenta de calendário, tá? Em que contexto ela é importante? Mesmo que você não tivesse uma inteligência artificial, que você em alguma camada entenda que não é relevante, ou não precisa, ou não está confortável, ou whatever, tá? Você ter um calendário onde você possa mandar um link para o seu cliente escolher a agenda, traz uma outra percepção também da tua organização, tá? Qual é o horário para uma agenda de negócios? Qual é o horário para marcar uma reunião de entendimento com o seu cliente? A depender do nível, do teu tipo de negócio, né? Você pode trabalhar, por exemplo, na área da construção civil, né? E aí tem que fazer uma visita ao teu cliente para fazer uma estimativa, tá? Você vai deixar o dia inteiro disponível, eventualmente você não vai ter essa condição. Eventualmente você vai querer reservar as segundas, quartas e sextas de 7 da manhã às 9 da manhã para fazer uma estimativa no teu cliente, para deixar os demais horários disponíveis para você tocar as outras coisas do teu dia a dia. E de terça e quinta você vai querer deixar isso eventualmente para final da tarde, tá? Então você precisa de uma ferramenta de CRM que te dê condições para isso. Quem está acompanhando aí a gente me perdi aqui, eu ia falar Telegram, pelo Teams aí, tá? Que vai poder ver aqui a nossa tela. Depois, quando eu estiver já nas mídias, aí, YouTube, Instagram, essa minha fala fica um pouco sem contexto, porque eu estou ao vivo, pessoal, no Instagram, que eu não consigo compartilhar a tela, e pelo Teams, ok?
por isso que tem esses momentos dessa minha fala, tá? Então, para quem está vendo a tela, vai conseguir observar que a gente pode criar diversos calendários e para cada calendário desse, definir uma disponibilidade, tá? Em que você vai querer deixar aberta para aquele tipo de calendário. Então, eu posso ter um calendário de estimativa, eu posso ter um calendário de kickoff, eu posso ter um calendário de um alinhamento inicial, né? Nós temos, por exemplo, no caso de dentista. O dentista tem vários serviços que ele realiza, cada serviço com um conjunto de médicos. Para cada serviço, um determinado slot. Existe uma avaliação inicial que deve ser feita, e essa avaliação inicial é uma coisa que dura ali por volta de 45 minutos. Então, você deixa um slot lá de 50 ou 1 hora, porque tem o entra e sai do cliente, enfim, né? E isso é tempo do mesmo jeito, né? Não vai sair um cliente brotar outro na cadeira. Então, assim, naturalmente, né, não vi nem o caso aqui, mas é bom lembrar, né, desses detalhezinhos, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso, de trazer junto nessas missões aí de se implantar software, pessoal, o apoio de uma consultoria de software, tá? E aí eu quero até refletir sobre outras áreas de negócio, é uma coisa interessante para a gente falar. Mas quem está aí pelo Teams está vendo a nossa tela, onde a gente pode criar um calendário e colocar essas disponibilidades, né? Os horários aí disponíveis para a realização dessas agendas, ok? Tá? Então, quando eu uno essas ferramentas, e aí voltando para elas aqui e para o ponto em que eu estava, só para fechar esse parênteses, tá? Então, eu também vou abrindo parênteses e conectando ideias aqui e posso acabar me perdendo. Deixa eu voltar para esse parênteses que eu já abri. Eu estava lá na conversation que eu tinha aberto aqui para dar uma ideia, tá? Ó, o Felipe mandou um olá ali para a gente no Instagram. Valeu, Felipe. Ó, olha que legal. Então, para quem está no Teams, né? Falou lá. A nossa IA respondeu, conversou com ela, falou um pouco do que a gente faz e eu propôs ali uma agenda para um agendamento inicial, alinhamento de negócio. Eu tive a oportunidade criada, então já falamos de automação, né? Aí eu propus uma agenda de voz, falou, pô, você poderia um outro horário? Ela falou, não, tá disponível esse horário. Voltando aqui, então isso foi a partir daí que eu abri um parênteses. Por que eu preciso de uma ferramenta de calendário? Para que a IA tenha um ponto de apoio em cima de uma ferramenta de calendário com os slots disponíveis, para que ela então saiba quando que efetivamente eu posso marcar uma agenda e evite colisão. Eu não quero 2 clientes marcados terça-feira às 9 da manhã. Eu quero um às 9 e outro às 10. Então, como é que isso é possível? Quando eu tenho uma ferramenta de CRM, quando eu tenho nesse CRM um calendário, em que eu possa definir esses slots e, a partir desses slots, a IA ter realmente condições de ter esses espaços para saber quando ela pode marcar, tá bom? E aí, sim, confirmo. Perfeito, John. Aqui no contato que eu fiz, meu nome está John Rovira. Perfeito, John. Seu alinhamento de negócio está confirmado para o dia 18 de março. E aí, voltando para a automação, eu tenho a ferramenta de CRM marcando efetivamente essa agenda. Para quem está no Teams e está acompanhando a tela, está vendo que houve um appointment criado, né, ali no meu calendário, e aí então eu vou voltar aqui no calendário, só para quem está acompanhando visualmente, como nas mídias que a gente vai lançar depois, essa tela estará disponível, vocês vão perceber, tá? Vou colocar aqui para o dia 18, tá? Eu tenho uma reunião marcada às 9 da manhã, tá? E aí, a reunião do quê? De acordo com o calendário. Então, se eu tiver um calendário, né, para, como eu fui ao contexto de alinhamento inicial, eu posso colocar cor, enfim, aí tem uma série de ferramentas que vai ser difícil pormenorizar nessa live sem deixar isso aqui muito extenso e acabar ficando até difícil de abordar tudo. A ferramenta, enquanto ferramenta, tem muitas soluções e aí eu vou deixar isso para o momento oportuno, para todos que sentirem interesse, né, e nos procurarem para a gente avançar, né, no olhar aí dessa ferramenta e como que a gente pode trazer essa solução para dentro do seu negócio, beleza? Bom, então, pessoal, voltando aqui aos ganchos, tá, e as ideias, eu até meio que travei aqui na automação de processo, entre aspas, tá, melhoria no atendimento ao cliente. Então, falamos de 2, centralização de processo, centralização de informações, automação de processo, melhoria no atendimento ao cliente. Pessoal, vamos lá. Como é que eu aprimoro o meu atendimento baseado numa ferramenta de CRM? A IA vai aprimorar o atendimento? Talvez. Se a gente pensar do ponto de vista de que o cliente não vai ter lacuna de conversa, olha que interessante, tá? Uma mentalidade que eu tenho colocado nas apresentações que tenho feito, não quero perder a oportunidade aqui, né? Nós, todos, tá? E o nosso cliente, inclusive, né? Trabalham, tá? O tempo inteiro fora de casa, né? Tá no escritório, tá na correria.
quando nós temos a disponibilidade de eventualmente entrar para fazer uma compra na Amazon, comprar uma coisa online, enfim, né? Eventualmente à noite, no final de semana, né? E o nosso negócio está rodando quando? Segunda a sexta, de 8 às 9, de 8 às 6 da tarde, né? E aí o teu cliente vai falar com você 7 da noite, 8 da noite, 9, 10 da noite, de madrugada, no final de semana, domingo às 3 da tarde, que é quando ele tem disponibilidade, assim como nós, tá? E aí vai acontecer o quê? Eu tenho a IA que pode trazer esse benefício de estar disponível no mínimo para cumprir algumas rotinas. A gente vai falar um pouco, eu quero realçar mais a IA no final, eu vou falar sobre ela, tá? Mas aí só para fechar esse entendimento, melhoria de atendimento ao cliente. Então eu tenho desde disponibilidade, que por si só já traz um efeito, né, dessa melhoria de atender melhor ao cliente pelo contexto da disponibilidade, mas tem um outro efeito ainda, tá? Nesse contexto, que é história. Como que eu atendo melhor o meu cliente? Melhorando a compreensão sobre ele. Quando eu tenho mais informações sobre o meu cliente, sobre tudo o que aconteceu, tudo o que foi conversado, a chance de eu ter quebra da comunicação, eu não vou dizer que se elimina, porque a gente sempre vai ter um pouco do fator humano, esquecimento, falhas, enfim, e que está sempre possível estar lá, mas eu diminuo, no mínimo, né? Se eu não eliminar, eu diminuo, o que por si só já é uma coisa bacana, legal? Então, o potencial, né, que nós temos aí de melhorar, né, o atendimento ao cliente tem como fundamento, né, dois aspectos, pelo menos primários aqui, né, a disponibilidade e história, ok? No momento que eu tenho tudo integrado, né, eu diminuo a possibilidade de falha, o que naturalmente eleva a minha capacidade, né, de atender ao meu cliente melhor, ok? Tomada de decisão baseada em dados. Eu acho que já foi até colocado, para não me estender mais aqui nesse ponto, beleza? Tomada de decisão baseada em dados é isso. Eu tenho histórico. Eu falei até há pouco, né, nesse vídeo mesmo, nessa live, né, de que a gente vai tendo esses degraus evolutivos. Ninguém começa a implantação de um sistema com tomada de decisão. Na verdade, o contexto de tomada de decisão ele é uma evolução, já é um pilar evolutivo. Você não começa tomando decisão de implantação do software, você termina tomando decisão. Você começa com registro, cadastrando os teus clientes, cadastrando as tuas contas, melhorando a tua conversação, melhorando o teu processo de estimativa. Então, você vai até o momento que você, organizado do ponto de vista de processo, tá? Você começa realmente a ter outras necessidades. Uma delas, muito trivial, que é tomada de decisão, beleza? E aqui eu quero realçar, trazer aqui para a tela, só para deixar aqui disponível na tela, tá? O dashboard, para vocês terem uma ideia, no mínimo básica, do que a solução proporciona, legal? Então vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Enquanto dashboard, por exemplo, né? Aqui está pegando um recorte bem pequeno, de 13 do 2 a 15 do 3, um mês aí de recorte, tá? Então, qual é o status das minhas oportunidades? Eu tenho 98 abertas, 4 abandonadas. Quanto que eu tenho de oportunidades nesse momento? 1,88 milhões. Qual que é a minha taxa de conversão? Tá medindo esquisito ali, tá zero. Depois a gente não vai analisar cada caso desse, não. Funil, como é que tá? Eu tenho ali de lead handling, appointment scheduling, quanto que eu tenho, né, em cada uma delas? Eu tenho, nesse momento está um pouco majorado, estou com 1,67 milhões em lead handling, estou com 1,58 de estimativa, 1,58 aqui de finance application, 1,51 em closing. Então, qual que é o estágio, né? E nesse estágio, né, quanto eu tenho aqui de oportunidades, tá? Então, no contexto, né, da tomada de decisões, você precisa ter o software sendo alimentado, né, com as suas automações, enfim, para que você comece a ter realmente a possibilidade de pensar nessas tomadas de decisões baseadas nas informações que estão disponibilizadas na própria ferramenta, ok? E aqui, já aproveitando para conectar um outro ponto que o CRM entrega, tá? Quando eu venho aqui na nossa ferramenta de marketing, para quem não está vendo a nossa tela, tá? É um módulo específico da solução. Reporting, desculpa. Quando eu venho aqui no nosso reporting, eu tenho aqui, por exemplo, Facebook Ads Report, tá? Onde eu vou conseguir olhar, né, como que está o comportamento das minhas campanhas.
quantas impressões estou tendo, quantos cliques, quantas conversões, qual que é o custo médio, né, que eu tenho de cada conversão, o custo médio por clique. Então, é fundamental e conectado ao CRM, ou seja, eu não estou vendo isso do lado de fora, eu não estou tendo que ir lá no Meta Business, pegar essas informações, trazer para a minha equipe. Não, a tua equipe comercial, a tua equipe de marketing tem que estar conectada, né? Não adianta ficar fazendo campanha, se eu não estiver conseguindo olhar do outro lado e entender como está o meu rate de conversão. Como é que essas campanhas, que efeito que elas estão surgindo para o contexto da companhia, tá? Não vai ter fórmula pronta, eventualmente eu vou fazer uma primeira, não vai dar o resultado que eu espero, eu preciso fazer uma segunda, mas eu preciso dar métricas dessa primeira, entender onde falhou, melhorar, lançar uma outra abordagem, mudar. Eu fiz um vídeo mais sério, tem que fazer mais um divertido, um pouco mais extrovertido, eu fiz um muito extrovertido, tem que fazer um mais sério, né? E como é que eu vou conseguir chegar a essas conclusões? Tendo uma ferramenta que eu consiga olhar esses dados de maneira histórica para conseguir conectar com os recursos que estarão disponíveis ali dentro dos meus funis, das minhas oportunidades. Ok, pessoal? Então, voltando aqui para a minha colinha, tá? Falamos aqui dos fundamentos do CRM, tá? Agora, pessoal, eu queria trazer aqui um ponto, tá? Que não é incomum de nós percebermos aí no mercado, tá? E deixar esse gancho aqui para vocês. Nós temos tido aí, tá? Do período para cá, observado o seguinte, tá? Que não é incomum, tá? E eu acho que é até necessário as empresas, por auto-iniciativa, busca no mercado, encontra ali ferramentas, eu vou até dar nome aqui, são imensos, enfim, né, o Monday e tal, e vai lá, cria uma conta e começa ali a experimentar a ferramenta, coloca ali a equipe para dentro, mas começa a falar assim, eu não estou observando o resultado que eu esperava alcançar. Tá. Pessoal, eu vou fazer aqui um paralelo com outras áreas, né, do profissionais, tá? E eu vou fazer um paralelo com uma área que, por bastante tempo, a gente até observou esse comportamento no mercado, tá? É muito diferente você construir uma casa, por exemplo, com uma empreiteira, não precisa estar falando de empresas grandes, pode ser uma empresa pequena, mas que tem ali um mestre de obras, uma pessoa que teve, né, o mínimo de academia em cima dos cálculos estruturais, ele pode fazer, e aqui eu posso falar um pouco, né, no Brasil, né, você já tem aí os técnicos de edificação que podem construir um prédio de até 3 andares, eles aprendem a fazer cálculos estruturais para isso, para conseguir trabalhar uma boa fundação. O que essa tecnicidade vai trazer? Um melhor uso dos recursos disponíveis, né, do cimento, do tijolo, a melhor técnica para aquele tipo de projeto, né, que tipo de fundação que ele vai usar, né, que tipo de material, se ele tem qual profundidade que ele tem que ir com aquela fundação, se ele vai fazer uma casa terra é uma profundidade, se ele vai fazer, né, um sobrado é outra, um prédio de 3 andares é outro, tá? O que acontece? A pessoa, quando ela não tem um estudo específico, ela pode fazer uma casa? Pode. Tem muita gente com muita boa vontade que vai acabar fazendo uma casa sem ter a técnica necessária para isso. Então, o que vai acontecer? Ela vai gastar, eventualmente, mais tempo, mais dinheiro, mais recurso, enfim, mais saúde, né? Então vai usar mais de tudo, ou seja, não vai haver ali uma otimização desses processos, não vai ter uma otimização do recurso financeiro, uma otimização dos recursos materiais, por falta de técnica. Então aqui eu queria só aproveitar esse vídeo, aproveitar esse momento, né, dessa live, para fazer essa reflexão, né? Por que partir aí, por exemplo, para uma implantação de um CRM com inteligência artificial, tá, do lado de uma empresa de tecnologia, de uma empresa de software, como é o caso da Merlion IT, com a expertise que está conquistando, para, fundamentalmente, otimização de processo. Tá? Você pode fazer sozinho, você pode entrar e contratar uma conta do Monday, colocar teus funcionários para dentro, teus colaboradores, teus pares, claro que sim, naturalmente, mas você vai conseguir ter a otimização necessária para usar bem, nem que seja o Monday, tá? Eu espero que seja o Easy CRM nesse contexto, tá? Mas nem que seja o Monday, você vai conseguir ter uma boa utilização desses recursos. Então, cuidado, pessoal. Quando a gente fala, tá, de especialização, usar bem os recursos que estão disponíveis.
nós, enquanto empresa de tecnologia, que estamos cada dia mais, né, nos especializando, não só na ferramenta que a gente tem, mas também nos processos que estão envolvidos nessa ferramenta, é poder realmente oferecer para o mercado uma experiência sólida, consistente, né, de implantação de soluções como essa, tá? Então, não só, né, para a informática, mas é importante que a gente sempre tenha a mentalidade de poder estar do lado de profissionais para qualquer área que nós formos fazer qualquer tipo de investimento, profissionais que realmente tenham as condições de poder nos ajudar a usar o melhor dos recursos que estão disponíveis em qualquer que seja a área profissional. Então, no contexto que estamos aqui, falando de CRM, tá? Optem por fazer esse processo junto com uma empresa. E no contexto aqui, claro, né, com a Merlion IT, que tem a solução, que tem a tecnicidade, que tem os conceitos para ajudá-los aí a fazer isso da maneira mais otimizada possível, ok? Bom, então, pessoal, queria partir agora para falar, realçar um pouco mais os aspectos da inteligência artificial, onde que a Merlion já está com IA, né, além aqui do CRM, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí eu realmente gostaria, se fosse possível, tá, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, trouxessem alguma dúvida, colocassem algum ponto para a gente poder refletir a respeito aí do que a gente fez aqui de apresentação, tá? E aí, enfim, né, nos encaminhamos aí para a conclusão. Não quero deixar essa live muito extensa, tá? Quero deixar ela realmente propositiva em cima da nossa solução, do que nós estamos oferecendo. Perfeito? Bom, então, vamos lá. Inteligência artificial. Aqui, pessoal, no contexto do CRM, nós já aplicamos ela hoje, nesse momento, para duas coisas, tá? Uma, para ser, e aqui é interessante entender esse aspecto. A primeira é dessa eu até estou chamando ela de front desk, ou seja, pense pensar num hotel, tá? Você chegou num hotel, tem ali uma pessoa ali na frente, na recepção, tá? O papel dela é te dar boas-vindas e entender a tua necessidade, ou uma loja, enfim, tá? Mas que tem ali uma front desk, alguém que esteja ali fazendo melhor, pegar aqui uma empresa que tenha a recepcionista, sabe? Lembra do papel da recepcionista? E até começou a se perder um pouco, né? Mas é um papel fundamental. Qual que é o fundamento dela? Bom dia, boa tarde, boa noite, qual o seu nome, como é que eu posso te ajudar, né? Só que diferente de uma recepção tradicional, uma IA, e aqui deixa eu até, para quem está acompanhando a gente aí pelo Teams, deixar aqui numa conversa para ajudar a trazer esse contexto, tá? Aqui, né? Deixa eu ver se pode ser. Esse caso, tinha alguns outros aqui que eu já tinha trazido, que seria... vou com esse aqui por enquanto. Tá bom, só para a gente ter uma visão aqui rápida, tá? Olá, John, sou Ellen, sou assistente na Merlion IT. Se você deseja participar do nosso evento de lançamento, que aqui eu já tinha dado esse contexto para ela, junte-se ao nosso grupo de WhatsApp e aqui ela coloca o link dessa reunião, do nosso grupo de WhatsApp. Precisando alinhar nossos serviços de CRM para a otimização do seu atendimento ao cliente, podemos agendar um alinhamento de negócios. As datas disponíveis estão logo abaixo. Bom, então, qual que é o papel dela aqui? Tá? Sempre que, eu espero que sempre que vocês forem discutir IA seja conosco, tá? Mas lembrem-se do seguinte, vai discutir inteligência artificial, pensem sempre em objetivo, tá? Não deixem a IA solta, a IA precisa ter um objetivo claro, ok? Da nossa experiência, tá? A gente já observou que quando a gente tenta deixá-la muito aberta, a chance dela se perder e levar esse assunto para qualquer lugar é muito grande, tá? Então, a ideia é sempre a gente passar para ela algum fundamento muito claro. Ela tem que resolver um problema muito claro, muito objetivo, tá? Eu queria realmente poder encontrar aqui, por ver se eu consigo achar, não. Tem lá no nosso Instagram, ela tem uma interação dela pelo Instagram lá, e ficou muito interessante. Mas vamos lá. Então, voltando aqui, tá? Tem que ter objetivo, ok? Bom, então, primeiro fundamento dela, dar as boas-vindas,
explicar para o meu cliente, tá? Quais são as linhas de negócio que eu estou atendendo no meu contexto aqui, para quem está acompanhando online, tá? Vai ver que o atendimento dela foi falar sobre essa live, entregar o link do WhatsApp para que a pessoa pudesse entrar no nosso grupo, tá? E com horários disponíveis para marcar o que ela chama aqui de alinhamento de negócio. Esse é o objetivo dela, tá? Eu posso tratar de outras coisas aqui com ela? Posso, tá? Mas desde que ela cumpra esse objetivo. Então, o nosso treino, então, quando a gente fala, né, no contexto da IA, que há um treinamento, tá? Esse é o fundamento. O que é treinar a IA? É ajudar ela a encontrar essa linha que ela deve seguir. Qual o caminho que ela deve percorrer para poder atingir aquele objetivo para o qual ela foi destinada, tá? E aí, por que é importante ter a experiência que a gente, nesse momento, já possui, tá? Para fazer uma implantação de uma IA em vários caminhos desse processo? Porque, eventualmente, uma única IA não vai ser capaz de cuidar de mais de uma etapa do seu processo. Eu exemplifico. A IA que faz o atendimento inicial, coletando informações básicas, eventualmente não vai ser boa o suficiente para ir mais fundo no processo com o seu cliente, ok? Vou dar um exemplo da clínica de dentista que nós estamos atendendo nesse momento. Nós temos a IA de front desk, que vai entender com o cliente qual é a necessidade que ele tem, por exemplo, né, de marcação de serviço. E ela está com um objetivo muito claro. Nós deixamos uma regra para ela, para que o cliente possa fazer qualquer novo atendimento, desde que ele seja um cliente novo para a clínica, ele deve fazer uma avaliação inicial, ok? Então, esse é um ponto muito importante lá para o contexto de negócio dessa clínica. Não pode partir para nenhum outro tratamento sem ter feito o que chama-se aí, então, de tratamento, de avaliação inicial, tá? Então, ela tem esse objetivo, marcar a avaliação inicial. Só que, eventualmente, esse cliente, a avaliação inicial, ela custa 149 dólares, pode ser em reais, enfim, tá? E aí o cliente fala assim, poxa, tem alguma outra maneira de pagar isso? Essa clínica tem lá um clube de membresia. E ela fala, não, nós temos um clube, tal, que você adquirindo o clube, né, você pode fazer a avaliação inicial, sai de graça, e mês a mês, né, por um valor menor, a cada 3 meses você tem acesso, por exemplo, a cada 4, enfim, vamos ver o caso, você tem acesso a uma limpeza nos seus dentes, tá? Por um valor que é muito menor do que se eu tivesse que ir, né, diretamente lá na clínica fazer o mesmo atendimento, tá? Só que tem uma série de instruções dentro dessa membresia. Ela não é uma informação direta, né, tem uma série de detalhes, inclusive a própria contratação. E aí o que nós fizemos? Criamos 2 inteligências artificiais. O primeiro agente, que faz a recepção, né, explica sobre a avaliação inicial, está pronta para fazer um agendamento, e nós temos uma segunda IA, que recebe as informações da primeira correspondentes àquele cliente e evolui essa conversa para explicar para aquele cliente sobre como funciona o clube de membresia, levando, inclusive, a possibilidade desse cliente fazer essa aquisição, tá? Então, veja, quando eu falei há pouco, né, sobre você realmente contar com o apoio de uma empresa, né, nesse processo de implantação, é justamente porque nós já passamos pelos processos em tentar, numa única agente, carregar toda a regra de negócio, todas as especificidades daquela operação, de onde ela poderia chegar, e ela ter entrado em conflito em alguns momentos, tá? E começar a embaralhar a informação, e aí realmente criar problemas para aquele negócio, tá bom? Então, um dos pontos, né, que a gente consegue contribuir, ajudar, é realmente colocando mais de uma agente de inteligência artificial para que elas, então, juntas, consigam atuar nas suas demandas de negócio, ok? Então, e até onde que a gente pode ir? Bom, aqui falando um pouco mais aí sobre a Merlion, tá? Aproveitando esse tópico aí da IA, nessa tela, por exemplo, eu estou colocando um outro produto da Merlion, que não é tão o foco da nossa apresentação aqui, aliás, não é o foco da nossa apresentação aqui hoje, que é o Easy ERP, a nossa solução, hoje a gente orientando bastante ela aí à construção civil, tá? E nós colocamos aqui, por exemplo, a IA, tá? Para tratar de questões ligadas à parte operacional de uma empresa de construção civil. Gostaria de saber sobre tarefas em atraso. Então, vejam que aqui a gente está trazendo uma IA
aqui no contexto do CRM, eu tenho uma IA de atendimento, para quem está visualizando aí, né, o nosso, pelo Teams, tem uma IA de atendimento, que vai falar sobre calendário, enfim, tá? E aqui, né, no caso do Easy, a gente já vai ter, aqui tem fundamentalmente o conceito de mais de uma IA, tá? De ter mais de uma IA disponível. Eu posso ter cara. Tá, exato. Vou deixar daqui a tela aberta, que a minha sessão expirou. Tá? Deixa eu voltar aqui para a IA. Tá, boa tarde. Então, para quem estiver nos assistindo via Teams aí, tá? É uma IA conversacional, mas ela está dentro agora de um contexto de um software de ERP. E ela vai ter outros fundamentos, tá? Ela salvou, né? Como eu já estava com o usuário, ela salvou a minha última necessidade ali. Obrigado, não deixa o papai passar por longe. Olá, Super Admin Merlin. Eu sou o Alex, seu assistente da recepção. Como posso te ajudar? Veja abaixo alguns dos seus projetos e tarefas atuais, tá? Então ele me trouxe ali projeto 14 Easy, do cliente tal, alvenaria inferior, piscina e escada, progresso 50%, localização tal. Então ela já me trouxe qual a tarefa mais atrasada. Então imagine dentro, né, da sua empresa, né, na sua operação do dia a dia, e aqui eu estou dentro de um contexto de projetos, de obras, né? Ó, a tarefa mais atrasada é pilar e vigas inferior do projeto 14 Easy para o cliente Customer 879. Aqui os dados estão embaralhados, naturalmente é um ambiente de homologação. Ela deveria ter sido concluída entre 6/5/2023, uma base de teste que eu estou aqui elaborando, tá, pessoal? E 20/5/2023, mas ainda não possui uma data inicial registrada. Atualmente está com 50% de progresso, tá? Bem errado o dado aqui, né? Ela não está com data inicial, mas progredida a tarefa, tá bacana. Caso precise de alguma ajuda ou acompanhamento sobre essa tarefa, estou à disposição. Então, aqui um exemplo rápido, tá? De um uso de uma inteligência artificial dentro de um outro contexto que não o de atendimento, né? Como é o caso que nós fizemos ali dentro do CRM. Então, o que eu quero aqui aproveitar, né, dentro dessa explicação, nesse contexto, é realmente posicionar, né, a Merlion como uma empresa que hoje olha para a inteligência artificial com vários vértices, né? Então, tem o círculo de atendimento, onde nós temos uma forte contribuição, já com a experiência que a gente está aí acumulada de áreas de negócios aí distintas, temos, né, essa experiência também de colocar a inteligência artificial dentro de um outro produto nosso, que é aqui do ERP, para cumprir uma rotina como essa, e tem outros exemplos, né, como o caso do relatório de obras, em que a gente faz, né, um diário de obra baseado em inteligência artificial. Deixa eu ver se eu consigo aqui, sem me delongar muito, pegar um caso rápido de um relatório. Dentro do contexto de obras, existe a função, né, do Project Manager, a pessoa que acompanha as obras no dia a dia e precisam fazer o que é chamado de diário de obras, tá? E às vezes, né, a depender ali, ela tem muitas informações que ela precisa colocar, né, nesse diário de obra, e às vezes digitar essa informação toda acaba não sendo muito interessante. Ele está ali no canteiro e tem que ficar digitando, tá? Aqui eu não posso sair aqui da live. O diário de obra é um app, ele roda aqui no celular. Aqui um exemplo muito simplesinho, foi produzido pela inteligência artificial, né? Aqui projeto em Parkland enfrentando problemas de infiltração, necessidade urgente de chamar a equipe de engenharia, necessidade urgente de chamar a equipe de encanamento. Aqui eu fiz usando gravação. Então, eu estava no meu app, gravei esse áudio, e aí, o que é interessante da IA? Por que tem IA aqui? Porque sem IA, eu até tenho tecnologia hoje para pegar o que eu falei e transformar em texto. E a gente fez isso, a primeira versão do nosso app foi pegando minha fala e transformando em texto. E a gente percebeu coisas horrendas, tá? Eu claro, no meu teste, naturalmente, eu fui super educadinho, né? Falei coisas lindas ali, né? Só que nos ocorreu que uma pessoa no dia a dia poderia, sei lá, falar um palavrão ou colocar um vício de linguagem, alguma coisa que
fosse interferir na interpretação de um outro leitor, do cliente, que vai eventualmente ter acesso ao diário de obras. E aí que nos ocorreu de colocar 2 IAs no caminho. A primeira, que a gente já tinha feito uso, ia fazer o speech to text, ou seja, pegar o que eu falei e transformar em texto, e a segunda IA, que pega o texto e, na condição, né, no treinamento que ela recebeu de ser um engenheiro de obras, de ser uma pessoa ligada a esse ambiente, conseguir realmente criar um resumo, e para quem está acompanhando o Teams, tem aí na tela o pequeno resumo que ela conseguiu criar a partir do áudio que eu disponibilizei, ok? Bom, pessoal, então, como posicionamento, tá? Nós sabemos o que fazer com a inteligência artificial, sabemos como acoplar o uso da IA dentro do seu ambiente de negócio, seja para dar um atendimento inicial para o seu cliente, seja para, por exemplo, vou pegar aqui um caso bem rapidinho, tá? De um outro cliente, só que um exemplo muito pontual, tá? Na área de carro, tá? Então aqui o cliente estava perguntando sobre carro e tal, e a gente tem condições de integrar com bases de dados específicas, como é o caso aqui desse cenário, onde eu fui lá consultar o veículo, as condições que o cliente gostaria, e estamos apresentando aqui para ele 3 opções de veículo naquela linha que ele escolheu, tá? Isso sem a interação humana, claro, é inteligência artificial, ela tem o diálogo, entendida a demanda do cliente, ela foi numa base de dados de veículo daquela loja, consultou os veículos disponíveis e mandou para esse cliente. Ele pergunta, a Pacific de 10.838, aqui estão as fotos da Chrysler Pacifica 2018, né, que está por 10.878, e aí mandou a foto dela aqui, espero que goste e tal, enfim. Então, aqui depois pode ver que a atendente passou a começar a falar com esse cliente, então, a partir desse momento. Tá? E depois a IA voltou para esse atendimento. Eu pretendo dar o mínimo possível como um NIL down payment, sim, possuo SSN. E aí ela passou aqui uma série de considerações e tal. Enfim, então, pessoal, o ponto central, né, dessa live era trazer para vocês uma perspectiva do nosso CRM, que é uma solução muito ampla, né? O site do Easy, por exemplo, a nossa solução permite a criação de landing pages, então você pode criar um site da sua empresa dentro do nosso CRM com o tamanho e a complexidade que você precisar. Aqui, no caso, uma page bem simples, que está muito bonita, tá? Colocamos algumas imagens do Easy, né? Colocamos nosso formulário de contato, voltando lá ao comecinho da nossa conversa, começo da apresentação, você precisa ter todos os seus canais de comunicação integrados. O contato que eu faço aqui, se eu fizer aqui, ó, teste da live, tá? Vou colocar aqui um número de telefone, 689-332-1234. E-mail, teste da live, @gmail.com, tá? E enviar meus dados para descartar. Tá? Então, esse teste da live, ele vai vir aqui para dentro do meu CRM. Então, eu preciso ter os meus canais aí de comunicação todos integrados, tá? E por meio da nossa ferramenta, o teste da live, tá aqui, né, o cadastro que nós acabamos de fazer aí desse contato, tá? E é claro que eu poderia colocar aqui uma automação, no momento que esse contato entrou pelo site, já poderia, de repente, mandar uma mensagem para ele de boas-vindas, obrigado pelo contato que você fez, já coloca a IA interagindo, para que ela fale com esse cliente, tire dúvidas da demanda que ele está precisando. Enfim, então a nossa linha realmente é dar condições para que o cliente tenha a melhor ferramenta possível de comunicação com a sua empresa e você consiga canalizar o processo, tá bom? 2 minutos de pausa aqui. Perguntando aqui no Teams, o Anderson Ferreira. Obrigado, Anderson. Trabalho com suplementos nutricionais. Gostaria de saber se a IA pode me ajudar a melhorar o desempenho e a receita de vendas. Consigo treinar a IA para me auxiliar no atendimento e fornecer recomendações inteligentes de suplementos para meus clientes? Resposta básica, tá? E aí você me ajudou a ter uma ideia aqui de uma coisa que eu queria explicar. Até está nas minhas anotações, mas vou aproveitar o teu gancho, Anderson. Obrigado pela contribuição. A resposta simples é sim, tá? A resposta complexa é como, né? E aí, claro que vai ter um desenvolvimento aí, um amadurecimento desse processo, tá? Eu falei há pouco, eu acho que você já estava na live há mais tempo, né? Da possibilidade de termos 2 IAs. Aqui o teu caso é um caso clássico, né? Da possibilidade de termos 2 IAs. Uma IA de front desk
né, que ajude a fazer essa comunicação com os teus clientes. Temos que entender o objetivo dela, se na tua linha de negócio ela marca uma reunião ou se ela manda o teu cliente para um e-commerce que você tenha, tá? À medida em que você tem a tua base de produtos conosco, é possível que ela compreenda a demanda do teu cliente, para em cima disso, né, a gente já tentar entender a sugestão que uma outra IA treinar, e aí é importante isso, IA de front desk não pode ser a IA que conhece de suplemento, tá? Já deixa essa dica, faz conosco, Anderson, tá bom? Mas já vou deixar essa dica, se caso nós não formos o eleito da tua empresa, tá? Que eu espero que sejamos, lembra de uma IA só é muito perigoso, porque a IA de front desk, ela não precisa conhecer de suplementos, e a IA de suplemento não precisa saber de agenda, ou de qualquer outra coisa nesse sentido. Então a IA de suplemento, a gente treinaria ela com a persona de uma pessoa que entende, né, de suplementação, né, de questões ligadas a nutrientes. A gente pode trazer, devemos, na verdade, né, subestabelecê-la com material técnico suficientemente adequado para trazer os principais pontos que você argumentaria com o teu cliente, e aí essa IA de nutrição pode oferecer para a IA de front desk o seguinte: olha, para a linha que esse cliente está querendo buscar, o ideal seriam produtos tais, e a gente pode, de repente, se você tiver um e-commerce, e possivelmente conosco, nós temos e-commerce nessa mesma ferramenta de CRM, a gente levar ele para o e-commerce já com algumas sugestões de produto. E aí tentar, com isso, responder a tua primeira pergunta. Melhorar o desempenho, a receita de vendas? Sim, porque se eu consigo trazer ele para esse processo, engajar ele nesse atendimento, um bom atendimento de front desk, um segundo bom atendimento de suplementação, por que não ele confiar na sugestão que vai ser dada para ele poder comprar online com você o teu produto, caso você venda online naturalmente, tá bom? E se na linha do que eu expliquei não for esse o caso, se na linha do que você tiver como fluxo de venda seja realmente uma venda customizada, né, que envolva algum aspecto laboratorial, mas que tenha que fazer esse cliente chegar até você, no mínimo, você vai ter ganhado muito mais informações sobre esse cliente para conseguir fazer um fechamento muito mais apropriado. Então imagine que, olha que fantástico, né? Se a IA, tirei o cabelo do rosto aqui, tá, pessoal? Estava caindo no olho, tirei o cabelo do olho. Imagine que a IA, ela possa chegar num ponto em que, se ela não fizer a venda, ela melhorar o desempenho do teu vendedor. Por quê? Porque ela vai ter capturado informações relevantes para acelerar e tornar esse lead que nasce frio, dando boa tarde para você, com todas as inseguranças, num lead extremamente quente, porque você conseguiu no caminho municiá-lo com as informações que seriam relevantes. E caso ele vá para um site, ou se ele vá para você fazer um atendimento customizado, você realmente conseguir ter a melhor otimização desse teu processo comercial, tá bom? Eu acho que você está online conosco ainda, tá? Me disse as respostas aí, ficaram claras para a dúvida que você trouxe. Imensamente grato pela contribuição, é sempre muito pertinente e é o que a gente espera de um processo como esse aqui. Fica o Felipe, que é o nosso comercial, o nosso head comercial, está aqui também na live. Anderson, opa, legal, Anderson, muito obrigado. Deixa eu fazer um pedido para você, tá? Aqui, ó, site do Easy, contato, você vai mandar para a gente ali, tá bom? Suas informações de contato aí para a gente poder entrar em contato com você. O Felipe tá, óbvio, no nosso CRM, tá bom? E pegando o seu contato aí, ele vai marcar contigo, tá? Inclusive acompanhando a nossa live. Beleza, gente? Bom, pessoal, como eu falei, não tenho a pretensão de me estender, tá? Do momento em que eu passei falando, né, que foi exatamente, eu comecei aí colocando o assunto, eram 4h20, eu tinha a expectativa de passar em 1 hora, falta 1 minuto para 1 hora, tá? Então, e o meu conteúdo realmente, para isso que eu esperava trazer hoje aqui, ele realmente foi, eu passei os pontos que eu gostaria de passar, tá certo? Uma dúvida que é recorrente, tá? E aqui eu já aproveitando para falar rapidamente sobre ela, faltou só esse ponto aqui, daí eu já paro, tá? Já vou finalizando aqui, deixando aberto se mais alguém tiver mais alguma dúvida, se não, eu aqui. Quanto tempo demora, tá? Uma implantação de um CRM. Então eu queria deixar isso aqui também, aproveitar essa live para trazer esse ponto, tá? Pessoal, não tem tempo definido. Então a primeira resposta mais adequada é essa, eu gosto de ser muito transparente, tá? Não existe, 2 dias, 1 dia, 10 dias, 20, 1 mês, não tem, tá?
Primeiro, ponto-chave, e aqui de novo, espero que vocês trabalhem com a Merlin, mas na eventualidade de trabalharem com terceiros, que não sejamos nós, tá? Ponham uma coisa em mente. Esse é um processo que ocorre de forma conjunta. Nós dependemos, qualquer empresa, nós dependemos da atuação dos nossos clientes, de estarem próximos a nós nesse processo de implantação. Nós não temos condições de fazer isso sem efetivamente o apoio dos nossos clientes, das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, esse é um primeiro ponto, é ponto-chave fundamental. Não vai acontecer sozinho, sem que vocês interajam e estejam próximos desse projeto. Segundo ponto, depende do nível de conhecimento, de maturidade que você tem do seu negócio. Eu falei no começo da live, né? O processo comercial ele é uma coisa muito interessante. Não é incomum enxergarmos em empresas para implantar o CRM, elas não terem consciência do seu fluxo comercial, dos estágios de maturidade do seu negócio. Não é incomum. Felizmente ou infelizmente, ok? No caso, infelizmente, a rigor, tá? Então, isso acaba trazendo um desafio da gente dar esse step na área da consultoria antes da gente avançar para a ferramenta, senão não tem nem o que colocar no CRM. Então, esse processo de maturidade, ele pode ser uma coisa que leve 1 hora, que você não teve aquela consciência, mas uma reunião rápida a gente consegue definir, já coloca para funcionar e você já implanta. Como eventualmente, a depender do tamanho da empresa, vai envolver uma reunião com sócios, enfim. Então, pessoal, assim, ó, da nossa experiência, tá? Nós já tivemos casos de 2 ou 3 dias, já tivemos casos de 15, já tivemos casos de 1 mês. Então, depende do seu nível de consciência da sua companhia, depende do teu nível de maturidade em relação ao seu negócio, ao teu fluxo comercial, tá? E vai, claro, no contexto da IA, depender, né, da atuação que ela vai ter que ter no seu negócio. IAs mais simples, como as IAs de atendimento, nós temos modelos validados que auxilia muito e agiliza muito o processo de implementação. Mas à medida que, por exemplo, o caso do nosso amigo Anderson Ferreira aqui, que nos trouxe essa consideração, essa dúvida, né, do business dele, envolve aqui a parte de nutrição. Vai depender de entender qual a qualidade da informação que o Anderson tem disponível para conseguirmos treinar a IA. Tem bons documentos, está claro o modelo, né? A gente consegue definir com clareza um objetivo para ali em cima das principais dúvidas que os clientes elaboram, para poder propor, por exemplo, alguma linha de produto ou um produto específico, pode ser muito rápido, tá? O nosso modelo de implantação é estar muito disponível para que os clientes consigam fazer isso no menor tempo possível. Daí, a conseguir, de fato, alcançar esse processo, é um trabalho que deve ser feito em conjunto. Então, não poderia terminar essa live sem trazer uma consideração nesse sentido, tá? De que o processo de implantação é um projeto que envolve a participação de todos os envolvidos. E todos é a empresa que foi contratada para isso, espero que a Merlin, ou, no caso, e naturalmente o cliente, o contratante dessa solução, tá? Isso forma uma equipe, e se trabalharmos de maneira coesa, é sempre possível fazer isso no menor prazo possível, certo? Então, queria deixar esse pensamento aqui aplicado, tá? Nessa live, que eu acho que é um tema muito relevante e muito natural de se vir, né, para a mesa, né? No nosso caso, por exemplo, nas primeiras conversas, sempre vai surgir essa dúvida, então queria deixá-la exposta aqui. Perfeito, pessoal? Bom, eu já falei aqui, né, estava até mais para o final, mas à medida que eu fui aqui explicando sobre os conceitos, foi fazendo sentido aqui, né, a gente trazer, né, a ferramenta, já ir apresentando a nossa solução, como